Boa noite a todos. Boa noite, quem estiver no link, quem estiver ao vivo. Hoje a gente vai fazer a live de número 43, capítulo 43. É, vamos fazer oração primeiro e pedir a Deus proteção. Amém. Senhor, obrigado por essa união, obrigada por esse momento que estamos todos unidos aqui para ler Sua palavra, para alimentar nosso espírito. Eu peço para que o Senhor possa nos revelar a verdade de cada linha, cada letra, cada palavra que o Senhor colocou para nós. Que a gente pudesse entender seu caráter, entender quem o Senhor é, entendendo que Cristo é a palavra de Deus. A gente entra em comunhão nesse momento com Ele. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter nos revelado a Ti. Obrigada por ter nos escolhido muito antes de estarmos aqui hoje. Obrigada por nos dar, cada um de nós nos dá uma missão, nos dá um propósito de vida. Obrigada por nos chamar, independente do momento da nossa vida, do ano, do dia, da hora, o Senhor nos chama, o Senhor nos promete. Obrigada pela salvação, por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada por nunca ter desistido de nenhum de nós. Obrigada por todas as vezes em que a gente esfria na fé, o Senhor está sempre disponível para nós. Obrigada por o Senhor nos defender, Jesus. Obrigada por todos os momentos em que o Senhor nos lembra que estamos contigo. Obrigada pelo seu Espírito Santo. Obrigada pelo seu Espírito que nos guia, seu Espírito que nos dá a direção correta. Obrigada por nos fazer querer mais de Ti, Senhor. Mais de Ti e menos de nós. Mais de Ti e menos de nós. Que o Senhor, nesse momento, abençoe essa união, abençoa essa comunhão, abençoa essa reunião que o Senhor mesmo marcou para nós. E que o Senhor me use como canal, nos use a todos nós, na nossa vida, no dia a dia. E que o Senhor nos livre de todas as distrações, tudo aquilo que tenta nos tirar de perto de Ti. E que cada vez mais, lendo quem o Senhor é, lendo a Sua palavra, possamos entrar em comunhão, possamos entender que não há ninguém melhor que o Senhor, não há ninguém que está acima de Ti, que o Senhor é relação, é relacionamento com o Senhor, não regras, não religião, Senhor. É um relacionamento. O Senhor é o nosso melhor amigo, a nossa melhor companhia, que a gente possa aprender cada vez mais quem o Senhor é, lendo sobre o seu caráter, lendo sobre os seus princípios e nos tornando mais próximos de quem o Senhor é e menos de nós. Em nome de Jesus, obrigada. Mude nossa vida, transforme nossa vida, edifique a nossa vida, Senhor, com tudo aquilo que estamos aprendendo em comunhão contigo. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. 43, Gênesis. Estamos falando ainda de José, obviamente. Passou lá que os irmãos foram, voltaram. Agora ele quer ver Benjamim. Obviamente é irmão de mesma mãe e mesmo pai, então ele tem um carinho e um amor por Benjamim, quer ver o irmão dele, né? E também unir a todos eles ali. Então eles foram para encontrar com o pai lá, com Jacó, e Moisés e José está esperando. Então vamos lá. A fome continuava rigorosa na terra, e assim quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá foi o que deu a ideia de vender José lá atrás. Mas Judá lhe disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos a comida para ti. Mas se não nos enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Então ele está dizendo: o homem é José, irmão deles, né? Ele está dizendo: José falou para voltar com o irmão. Se não voltar, a gente não vai lá comprar comida, não. Então Israel perguntou: Por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? Então Jacó Israel tá assim, o que vocês falaram? O que vocês disseram que tinha outro irmão, né? E eles responderam, ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou, o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como é que poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, Judá, filho, Israel, Jacó, o pai. Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele.
Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua frente, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhe disse: Se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem. Então, aqui o que acontece? Para que não tenha dúvida, né? É, eles tinham produtos na terra, grãos, algumas coisas que não tinham no Egito, só tinham ali em Canaã, só aquela terra que dava, né? Obviamente está acontecendo fome, mas obviamente que eles têm ali algumas coisas da própria terra deles, né? Então, mas eles não têm o trigo que lá tem, então é diferente. Então, algumas coisas que eles tinham ali, Jacó, Israel tá falando, leve as melhores coisas que a gente tiver, né, para poder agradar ele e tudo mais, e levem e traga de volta seu irmão e tudo mais. Mas ele diz, Jacó tá ali falando para ele especificamente o que é para ele levar. São coisas daquela terra específica. Então, né, não se sabe. Obviamente, o que Jacó quis fazer com entregar esse presente da terra de Canaã para um egípcio, não se sabe, mas era algo que ele podia fazer com um bom coração, né? Já que tá levando um filho dele favorito, então pode ser que ele tivesse ele querendo amolecer o coração desse homem, que ele não sabe quem é, que é o filho dele, obviamente. Então ele fala: coloquem alguns dos nossos melhores produtos na terra da terra na bagagem e levem-no como presente ao tal homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o outro irmão e Benjamim voltem com vocês. O outro irmão é aquele que está preso lá, que é Simeão, né? Que ficou preso esperando eles voltarem. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então assim, ele já sabe, olha, não tem o que fazer, é isso mesmo. Se todo mundo morrer, vai morrer. Se todo mundo, ele já está nesse ponto. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim junto com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Isso aqui era raríssimo. Ninguém de outra terra almoçava com o governador, né? Então, tinha algo ali que, obviamente, eles em algum ponto tinham que perceber e acabaram não percebendo. Porque eles não eram da mesma cultura, então não sabiam muito disso. Mas pra gente que tá lendo, era algo muito raro ele convidar pessoas para almoçar com ele. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: eles trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens da primeira vez. Então eles estão achando que eles vão ser punidos pelo que aconteceu com a prata, né? Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Aqui, uma coisa. Você vê que o coração da pessoa, quando não tem um princípio específico, né, ou quando ela não desenvolve esse caráter, né, não muda. Porque ali eles estão sendo levados para casa de José. É óbvio que você pode pensar, vai acontecer alguma coisa comigo, porque, né? Olha só, a gente está aqui na casa do governador, a gente vai almoçar com ele num momento de fome, de crise para todo mundo. A gente está aqui e tudo mais. Mas olha o que eles pensam, né? Uma coisa é você ter medo, receoso e tudo mais. A outra coisa é falar, ele quer nos atacar, subjugar, tornar-nos escravos, né? Então, isso é uma coisa que estava no coração deles, que vinha deles, e isso, obviamente, traduz tudo que eles fizeram com José quando ele falou do sonho, que foi nesse momento que eles tiveram mais inveja de José ainda. Então, esse é o tipo de coração que eles têm, o tipo de pessoa que eles têm. E aí foi o que eles acabaram achando que é o que iria acontecer. Eles iam pagar pelo que eles fizeram, o que tudo bem, qualquer um de nós pensaríamos a mesma coisa. Ai, meu Deus, nossa, a moeda foi errada na nossa bagagem, chamaram a gente aqui para isso, tem alguma coisa errada. Mas você não, né, normalmente o ser humano que não tem um coração tão
tão obscuro ou tão machucado, cheio de traumas ou coisa assim, você não vai pensar que a pessoa vai te atacar, te tornar escrava, não sei o quê. Você não vai pensar que a pessoa tá ali para te fazer o mal, se não é o mal que você reconhece, né. No caso deles ali era. Então, por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e disseram à entrada da casa: Ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi totalmente para comprar comida. Foi realmente, desculpa, foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, nós abrimos as nossas bagagens e cada um de nós encontrou sua prata na quantia exata. E por isso a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então, isso aqui é obviamente que essa pessoa já está instruída através de José, por quê? Eles não creem no mesmo Deus, eles não têm o mesmo Deus. E um egípcio raramente sabe de um Deus de um hebreu, né? Não tinha isso lá. Então, obviamente que José ele instruiu essa pessoa a falar isso, a estar ali, explicar isso para eles, porque quando ele fala do seu Deus, ele não tem como falar do seu Deus se ele não conhece o Deus deles, né? Obviamente que é o Deus de José também, mas José teve que explicar, que eles não conhecem, não foram apresentados ao Deus de José, né? Abraão e tudo mais. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Então, eles prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles os presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele. Tá aqui novamente o sonho que ele teve lá atrás, até o chão. Então ele lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem vocês me falaram, ainda está vivo? E eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. Eles se curvaram para prestar-lhe honra. Novamente o sonho aqui. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado, até a gente chegou emocionado, profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar. Mesma coisa que ele fez lá no outro capítulo, quando ele viu os outros irmãos também. E entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e controlando-se, ou seja, a emoção estava rolando ali, mas ele se controlou e disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios. Peraí, dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Por isso, pois isso era sacrilégio para eles, era uma coisa horrível poder comer com os hebreus, né? Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Imagina, né? Não deviam estar entendendo o que está acontecendo. A gente está aqui comendo com o governador, né? Dinheiro aparece na nossa bolsa, nosso irmão teve que. Então, imagina como é que não estava a cabeça deles. Então, eles serviram da comida da mesa de José, da mais especial. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Então, no momento em que está passando fome, você está ali junto com o governador, que você não sabe que é seu irmão, mas você está ali sendo ali bem alimentado, sendo bem. E aí eles acabaram se entregando a isso e festejaram, né? Beberam, festejaram, tudo mais. E, e é isso. Finalizamos a live de hoje. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser, com o capítulo 44. E a história só vai ficando melhor, que agora ele vai se apresentar aos irmãos e tudo mais. E aí vem o que a gente estava falando ontem, né? Sobre o coração de José. Sobre quando você tem um relacionamento tão próximo a Deus e a Cristo, que a única coisa que você quer é ser mais parecida com Ele do que com você mesmo.
Então, essas coisas de nasci assim, vou morrer assim, é assim que eu vou fazer, eu não vou mudar por isso, eu não vou mudar. É tudo, é plano, isso é plano do mal, plano do maligno para você nunca ter acesso àquilo que Jesus pode te transformar, aquilo que Cristo pode te fazer como pessoa, aquilo que Ele pode te mostrar, o que você pode ser de melhor, aquilo que você pode ser reflexo dele. Toda vez que você tem um impedimento de você seguir mais a Cristo e menos de você, e você se esconde atrás dessa bandeira de que não mudo, nasci assim, vou morrer assim, isso é quem eu sou, isso é quem. Você está se bloqueando de chegar àquilo que Jesus pode transformar. Então, muitas pessoas chamam, né, essas transformações sem Cristo de maturidade, outras chamam de etc, etc. Mas Cristo vem com um pacote, porque ele muda seu caráter, ele muda sua personalidade, ele muda seus princípios, ele muda. Então, existe o lado médico disso, né, o modo humano, que a psicologia explica que não se muda, a pessoa não muda, mas a gente não pode falar de um lado médico humano quando a gente está falando de algo espiritual. Quando a gente está falando daquele, né, que pode tudo, todas as coisas. O impossível é possível para ele. O impossível para nós não é possível para ele. Então, quando você está lidando com o próximo na sua vida, você nunca pode julgar aquela pessoa como ela nunca vai mudar. Porque você está tirando de Jesus o poder que ele tem, que é esse, de mudar. Quando a gente nasce em Cristo de novo, por que ele fala que nós somos novas criaturas? Porque ele está disponível, disposto a nos aperfeiçoar em quem ele é. Por que que quando uma pessoa questiona, um ladrão pode ser perdoado, um fulano pode ser perdoado, Cristo, ele não só perdoa, não é só o perdoar. Você nasce de novo, né? Então não é só perdoar, porque perdoar ele perdoa nós, cristãos, o tempo inteiro, a vida inteira e até a gente morrer, a gente vai ser perdoado. Nós fomos perdoados por tudo que você já fez, faz e ainda vai fazer. Mas as pessoas, elas têm a capacidade de se transformarem em Cristo, entender quem ele é, conhecer cada vez. José, por exemplo, as atitudes que José tem faz parte do caráter de Deus, né? Quando você vê uma pessoa boa de coração na Bíblia, né, apesar de muitas coisas acontecerem, ninguém se iguala a Jesus, obviamente. Existem alguns personagens na Bíblia, né, na Bíblia Sagrada, que mostram pra gente o reflexo de quem Cristo é. Então a gente vai ver aqui agora no próximo capítulo, exatamente falando sobre o quê? Perdão. Tudo o que José passou, do início até 17 anos que ele tinha, quando foi jogado lá no poço, na cisterna, 17 anos até agora, 13 anos depois, ele está ali na frente daqueles que o fizeram mal, na frente daqueles que o colocaram para passar por coisas terríveis, que nós não temos acesso, ele teve, né? Deus não explica aqui pra gente se ele levou porrada, se ele teve chibatada, se ele foi, né, escravizado tanto tempo. A gente não tem acesso a isso. A gente tem acesso a 13 anos e o que Deus mostrou pra gente é que ele foi preso um momento, né? Foi preso num lugar específico porque a esposa de Potifar colocou ele ali naquela posição. Mas a gente vai ver reflexos de quem Deus é em personagens. Então, se a gente não muda, se a gente não acha que Cristo pode mudar, se você é muito egoísta, ou se você é muito impulsivo, ou se você é muito impaciente, ou se você é muito rebelde, ou se você é muito. Não sei, se falta controle próprio, né? Se falta alguma coisa que em você acha que você não muda, que você não pode mudar, você não conhece a capacidade de Jesus nem na sua vida, nem na do próximo. Porque a gente precisa entender que esses personagens que a gente vê na história da Bíblia Sagrada, do começo ao fim, né? Todos eles são um tipo Cristo, né? O Cristo especificamente significa Messias, a palavra Messias. Então, o que acontece? Quando você se bloqueia de entender que Jesus pode mudar um ser humano, pode mudar cinco. Ai, mas tá, a pessoa já tem 60 anos, não muda mais. 90 anos, não muda mais. Não coloque tempo naquilo que só Deus pode fazer. 100 anos demorou até que Abraão fosse pai, né? 13 anos demorou até que José chegasse nessa posição. 13 não, 30 e pouco, mas 13 porque nesse período que ele foi levado, vendido, né? Tantos anos para Sara ser mãe, tantos anos para Cristo chegar ao ministério dele, né? Porque Cristo serviu o ministério dele por 3 anos somente, mas ele teve que ser adulto. Então na vida de Deus, com Deus espiritual, né? Espiritualmente falando,
a gente não tem acesso a absolutamente nada senão a ele e o poder dele. Então, podendo José ter raiva, podendo José ter rancor, podendo José ter ódio, podendo José ter vingança, podendo José ter o direito na nossa mente, né? Ah, ele tem direito, ele sofreu. Nosso direito de fazer isso, ele nunca deixou de escolher a comunhão com Deus. Tanto é que amanhã, quando a gente for ler, depois dele se apresentar aos seus irmãos, a coisa mais bonita que ele fala para mim, na minha concepção, é que ele fala: Deus fez isso acontecer. Ele perdoa os irmãos dele dizendo: não se preocupem com o que vocês fizeram comigo, porque dá vontade de chorar, porque isso é muito bonito. Quando ele fala: não se preocupem com o que vocês fizeram comigo, sofrimento que vocês me fizeram passar. Deus permitiu que isso acontecesse, meus irmãos, para que vocês não tivessem fome hoje. Então, quando você está numa comunhão tão forte com Deus, né, você tem Cristo assim dentro da sua veia, você sabe que Ele habita em você, você sabe que Ele transforma, você sabe que Ele é poderoso, você não duvida por conta do que você tem de informação como ser humano, você sabe que Ele está em tudo na sua vida. Se até hoje, nesse momento de hoje, um dia de agora, maio, dia 30 de maio, se até hoje você tem alguma história para contar, um testemunho para contar, se você sobreviveu a todas as suas batalhas, se você está passando por alguma, se você até esse momento tem um testemunho de vitória para contar, é porque Deus permitiu que você estivesse contando que você pudesse. Então, na história dele, ele deixa as coisas todas que a gente, como ser humano, né, carregaria para trás, porque ele tem certeza de que Deus permitiu aquilo acontecer, porque agora ele está salvando a família dele. Então ele foi jogado pelos irmãos, foi maltratado pelos irmãos, foi vendido como escravo, mas nunca deixou de ter no coração dele, na mente dele, o relacionamento ele e Deus. Então não é sobre ele ter poder de vingança sobre os irmãos, é ele ter poder de entender que Deus favoreceu ele na cadeia, favoreceu ele no Egito, favoreceu ele com Potifar, porque não mandou matar ele, favoreceu. Então, esse favor que a gente tem de Jesus, né, esse favor de Jesus na nossa vida, ele está aqui para reescrever a história, reescrever emoções, reescrever sentimentos que você tem, que eu tenha, porque se não for assim, a gente vai querer viver a nossa vida como também está escrito no Antigo Testamento, no Novo, dente por dente, ou, como é que é? Não sei, olho por olho, dente por dente, né? No que você tem o direito de se vingar pelas coisas e tudo mais. E não é esse o caráter de Deus. Não é esse a personalidade de, não é essa a personalidade de Deus, né? Ele opera a justiça da forma que ele quiser. Obviamente, ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas ele usa os personagens como, por exemplo, José, para nos ensinar. Não é para a gente olhar e dizer, nossa, eu jamais faria isso. Nossa, eu jamais, eu não perdoaria de jeito nenhum. Essa não é comunhão com Jesus. Jesus perdoou, José perdoou, Davi vai perdoar, Abraão vai... E isso faz parte de quem Jesus é. Então, isso habita na gente. Mas a gente precisa ter acesso a isso. E a gente vai ver isso amanhã na história linda que a gente vai continuar contando de José. Tá bom? Então, 9h30, finalizamos. Amanhã a gente está de volta, se Deus quiser. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e que tenha sido uma live muito especial. Não dá para ver todo mundo que está online aqui agora, só dá para ver a caixinha da minha mãe aqui. Então, benção, mãe, beijo. Beijo, beijo, Flávio. Todos vocês estiverem online e quem estiver no link também. Deus abençoe, filha. Com Deus. Beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo.